estava criticando a distorção da riqueza. O mundo medieval estava criticando a riqueza pela riqueza. E criticando de uma maneira muito, como eu falei, né? Porque os bispos, os teólogos estavam comendo à vontade enquanto o pessoal passava fome. A monarquia também era a mitra e a espada. Aí o que acontece? Tanto é que a Revolução Francesa vai eclodir com a queda da Bastilha por causa disso. Um outro extremo disso, que também existe esse risco, de achar que o único abençoado por Deus é o que conseguiu dinheiro. Sim. Então, se o sujeito está lá ganhando salário mínimo, sustentando com dificuldade a família dele, não, esse é um maldito de Deus. E o outro, esse é um abençoado por Deus. Aí também, para mim, é uma distorção do princípio bíblico das finanças. E você citou essa questão medieval, de que seria meio que uma interpretação medieval de que, olha, Deus não gosta de dinheiro. Só que, por exemplo, eu não sei quase nada de Bíblia. Não parei para ler a Bíblia ainda de maneira completa, até porque são muitos livros, né? Quantos ao todo? Bom, se você pegar o cânon que os protestantes usam, são 66 livros. Nossa. Se você colocar o cânon católico, você coloca mais 7 livros deuterocanônicos aí. Pois é, e antes eu pensava que essa definição de livro era mais ou menos como a do Platão, que eram rolos, mas não, são livros de diferentes autores. Então são realmente 66 livros no caso do protestante. E eu não conheço dessa área, mas eu li bastante da parte da filosofia e do teatro grego. E aí me surpreendeu bastante quando eu peguei a trilogia tebana, que é uma peça muito antiga. Ela foi baseada em um poema chamado Tebaiada, mais antiga ainda, mas eu peguei aquela que foi feita por Sófocles, e se eu não me engano ela é de 2.400 anos atrás. Sófocles é o quarto, quinto século antes de Cristo. Pois é, e lá mora um personagem, o Creonte, que era o tio do Édipo, né? Então, porque o mais complexo de Édipo vem dessa peça da trilogia tebana. São 3 histórias, eu tava na última, na Antígona. Uma hora ele se refere ao ouro, que era moeda na época, como o vil metal. Eu fiz uma nota no meu celular que eu falei, caramba, o cara no 4º século ou 5º século antes de Cristo tava se referindo ao ouro como uma coisa má. Então, essa interpretação de que o dinheiro é ruim não é algo exclusivo, por exemplo, que veio da cristandade ou, anteriormente, dos judeus. Os gregos, que tinham pouco contato com essa cultura na época, tinham uma visão parecida também. O que eu acho bem interessante. Mas por que você coloca essa questão medieval? Há uma diferença. Quando você pega o Creonte, o personagem do Édipo, que fala do vil metal, lembra que, na época que isso foi escrito, o ouro tinha... a moeda mesmo, não a moeda enquanto valor, a moeda enquanto objeto, ela tinha sido inventada pelos lídios, que estavam na região ali, hoje fazia parte da Turquia, mas na época tudo era Grécia, e a moeda teria 200 e poucos anos de existência. Então era uma coisa recente. Lembra que a mitologia grega sempre, e aí a gente tem que entender o personagem também, a frase na boca do personagem. É uma época de chamar a atenção de toda a aristocracia ateniense que deturpava os valores. Por isso que muito do teatro grego surgiu. Porque o teatro grego, ele surge para fazer as pazes com a filosofia. A filosofia, quando ela começa ali com os pré-socráticos, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, a filosofia surgiu para rebater a poesia e o teatro, porque a poesia estava a serviço dos que mandavam e mantinham o povo lá embaixo, enquanto eles estavam enriquecendo. Então a filosofia veio de encontro. Quando vem Sófocles, é uma outra etapa onde o teatro agora tem discursos filosóficos. Então o teatro não quer ser mais inimigo da filosofia, mas ele quer pegar a filosofia e passar de maneira teatral para as pessoas. Então a ideia que eles estão criticando ali é a deturpação da virtude. A aristocracia, a palavra aristes em grego significa virtuoso. A aristocracia é o poder dos virtuosos. Os virtuosos é quem? Quem estava com dinheiro, quem estava no poder, aquela coisa toda, estavam distorcendo valores que poderiam ser melhor aproveitados. Então, um valor nobre se torna um perigo, ou pecado, se quiser usar a linguagem bíblica, quando ele é colocado nas mãos de alguém como instrumento de maldade. Lembra que o próprio Édipo, ele está constantemente desgostoso com a vida, porque ele já estava apaixonado pela mãe, Jocasta, mata o próprio pai, ele termina, inclusive, rasgando os 2 olhos e saindo pelo mundo quando ele descobre as verdades dele. Então existe um pessimismo nessa literatura ali, que é uma maneira de falar do pessimismo da estrutura social da aristocracia. A denúncia que é feita na Idade Média é diferente dessa. A denúncia que é feita na Idade Média é a seguinte: o dinheiro é uma maldição em qualquer situação.
Sim. É diferente do grego. O grego estava criticando a distorção da riqueza. O mundo medieval estava criticando a riqueza pela riqueza. E criticando de uma maneira muito, como eu falei, né? Porque os bispos, os teólogos estavam comendo à vontade enquanto o pessoal passava fome. A monarquia também era a mitra e a espada. Aí o que acontece? Tanto é que a Revolução Francesa vai eclodir com a queda da Bastilha por causa disso. Então é um outro fenômeno. Qual é o resultado disso na Idade Média? Vai ser justamente a chegada do capitalismo. O capitalismo tenta, de certa forma, redimir a visão de riqueza. E o capitalismo é uma criação do protestantismo. Vocês sabem disso. O capitalismo você tem... O pessoal fala muito da ética protestante. A ética protestante. É um fruto do protestantismo. E o capitalismo vem para justamente dar uma outra visão, e depois, quando o capitalismo também é questionado, aí você tem Karl Marx com a dialética da luta de classes, que vai dar origem ao comunismo, ao socialismo. Bom, só situando o pessoal que não sabe nada da questão do Édipo, que eu citei rapidamente aqui e o Rodrigo completou, vou dar um spoiler, mas a história tem 2.400 anos, então acho que a gente está autorizado a fazer esse tipo de coisa por aqui, não é? Não tem ninguém vivo para processar. Pois é, exatamente. Então, qual é a história do Édipo? O Édipo, ele é um herói grego. Ele nasceu filho de um pai chamado Laio, né, e da mãe Jocasta, e havia uma profecia que dizia que o Édipo iria matar os próprios pais. Sim. Que era uma maldição familiar. Ele ia matar o pai. Aliás, o pai, exatamente. Aí o pai, ele falou, olha, então vamos me livrar dessa criança. Ele furou os pés do Édipo em grego significa algo como pés inchados, deu para um pastor e falou, abandona num monte, porque não podia matar diretamente a criança, porque na mitologia grega haviam divindades que elas tinham exclusivamente a missão de castigar aqueles crimes intrafamiliares. Eram as fúrias, né? As erinhas. Então, ele não podia fazer isso. Ele deu pro pastor, o pastor ia deixar a criança lá, mas acabou se apiedando e levou para outros reis, em Corinto, uma outra cidade. O pai do Édipo era rei em Tebas. Aí o Édipo cresceu, virou um jovem bem forte, e aí uma vez foi falar com o oráculo. E o oráculo falou, olha, você está destinado a matar o seu pai e se casar com a sua mãe. Aí ele fugiu de casa. Só que ele não sabia que ele era adotado. Daí ele falou, não quero matar meu pai, não quero me casar com a minha mãe. Fugiu de casa, enquanto andava pelas estradas na Grécia, encontrou uma comitiva, sem saber que era um rei, e sem saber que era o pai dele, o Laio. Se estranhou com o pessoal, matou todo mundo, inclusive o pai. Então cumpriu parte da profecia. Chegou em Tebas, e Tebas tinha, naquela época, uma grande aflição devido a um monstro chamado Esfinge, que devorava os viajantes que não descobriam o enigma. Ele falava assim, decifra-me, eu te devoro, colocava um enigma, ninguém conseguia, então a cidade estava entrando em crise. E aí o Creonte, que era o irmão da Jocasta, da rainha, falou, quem matar esse bicho, vira o novo rei. Casa com a Jocasta. E o Édipo chegou lá, ele respondeu o enigma, que era o que anda com 4 pernas de manhã, com 2 durante a tarde e 3 à noite. Ele falou, é o homem. Engatinha, quando tá novo, depois com 2 pernas, na velhice uma bengala. A Esfinge se matou, se jogou no abismo, ele chegou em Tebas como um herói, se casou com a mãe, confundiu um amor que seria fraternal com alguma coisa física, teve 4 filhos com ela, e aí a trilogia tebana começa com Tebas passando novamente por maus bocados, sofrendo com uma peste, que na opinião deles era um castigo divino, porque algo havia sido feito de errado e deveria ser restaurado. E aí falaram, olha, tem que descobrir quem cometeu o crime de matar o rei Laio. E o Édipo fala, eu vou descobrir isso. Só que ele era o próprio criminoso. Então, o primeiro romance policial, triste, digamos assim. É nessa situação que ele termina vazando os próprios olhos e saindo cego pelo mundo, né? Pois é. E toda essa ideia de complexo edipiano que a psicanálise vai usar depois, era inspirada na ideia grega, né? De filhos que são apaixonados pela mãe de maneira inconsciente e tudo mais. Bom, agora entrando nessas lições sobre dinheiro, o que você pode apresentar pra gente que, olha, a Bíblia fala sobre dinheiro dessa forma, seria uma lição que, inclusive, ela passa os tempos, até hoje, ser alguma coisa válida? Eu acho, como eu falei, né, que os extremos são ruins. Extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Começa por aí. Então, lembrando que tem o extremismo do financista, no mau sentido da palavra, eu estou usando ista como uma decadência mesmo, aquele que adora o dinheiro. Jesus chama até, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Mas existe o outro extremo, que é de virtualizar a pobreza. Quem gosta disso é quem quer ser um ditador. Porque é verdade, se eu não permito que as pessoas prosperem, é mais fácil controlá-las. É só dar pão e circo e assim vai. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia e vou batendo um papo com vocês aqui que são da área, e vocês vão ver como é que, já que você falou que conhece bem pouco a Bíblia, você vai ver como é que algumas coisas que
vocês têm hoje como princípios de finanças, a gente já encontra na Bíblia. Eu vou começar com Eclesiastes, capítulo 11. É Salomão, tá? Tá. O Tiago falou que ele começou a ler... Eclesiastes é já o final da vida dele, né? Ele escreveu Exatamente, Provérbios. Depois. Alguns até pensam que é um filósofo pessimista quando ele escreve o Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Salomão diz assim, Eclesiastes 11, verso 1. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Muitas pessoas ficaram debatendo o que significa esse lança o pão sobre as águas. Algumas traduções tentaram fazer assim, olha, faça um bom investimento, depois vai ter retorno. Você lança o pão, o peixe come, você pega o peixe. Exatamente, várias coisas. Várias interpretações. Eu vou dar minha contribuição aqui. Eu trabalho, inclusive eu tenho um projeto aqui com o Grupo Primo, que é uma pós-graduação que nós lançamos em arqueologia, história e interpretação da Bíblia. Eu sou arqueólogo, então eu pego essas passagens da Bíblia e eu apresento o establishment, a cultura da época. Eu gosto muito de trabalhar cultura. Você viu quando você citou aí o Vil Metal de Sófocles? Eu falei, mas vamos ver em que contexto histórico Sófocles estava quando ele escreveu isso. Né? Qual que era o contexto grego? A quem que ele estava respondendo? Qual que era o propósito daquela peça? A gente entende muito melhor a história do Édipo e até pode entender o que o autor quis dizer com aquela história, a própria charada lá da esfinge e tudo mais. Vamos ver então como era na época. Na época era o seguinte, era um princípio de deserto. Nessa época que não havia ainda a moeda como dinheiro. Sim. As trocas eram por escambo. De quando é isso? O livro de Provérbios ele foi escrito no 10º século a.C. 10º século. Então, estou falando de 2.900 anos aproximadamente. Eu até tinha um starter treat da Lídia. Eu coleciono moedas antigas, eu trouxe algumas. Eu pensei, acho que eu vou trazer. Eu falei, mas... Não, poderia. Vou trazer umas outras. Poderia. Mas não é tá com muita moeda Poderia, aqui. mas eu poderia. Eu vou te fazer um convite. Se você quiser um dia, o Thiago já foi lá. O Lucas foi lá também, lá no Museu do NASP. Nós temos, acho que a segunda maior coleção de moedas greco-romanas. O Bruno vai ficar louco. Eu posso te mostrar uma por uma, até as que não estão expostas. Bacana, eu quero isso. Viu? Então vamos marcar, você vai gostar. E tem inclusive o starter da Lídia, nós temos lá. Tem aquela bago de feijão, que foi a primeira que foi lançada na época dos persas ainda, de Dario, com o Dario desenhado. Bom, mas voltando aqui nessa época, como eram os negócios? Então a Malu quer comprar essa caneca, eu falo assim... Tá bom, essas 4 garrafas d'água aqui pela caneca. Era uma forma. Era escambo. O escambo. A outra forma seria pesar metais. Ouro, prata, bronze ou o latão, que seria o cobre. Então você fala assim, olha, essa caneca aqui eu quero 5 quilos de prata por ela. Pesava a prata e chama ciclo na Bíblia. Tanto é que chama ciclo ou shekel. A moeda de Israel até hoje chama shekel. Que é peso. Eu trouxe um shekel de tiro aqui. Pois é, olha, esse de tiro, inclusive é interessante, porque quando Judas traz Jesus, são 30 moedas dessa que foram pagas. Só uma curiosidade dessa moeda. Você sabe que quando os judeus foram... Pode mostrar ela aqui? Claro, fica à vontade. É só um parênteses, viu, gente? Eu não quero tomar muito tempo com isso não, mas já que a gente tá num lugar de finanças essas e arqueologia... curiosidades são as partes, pra mim, pelo menos, mais interessantes. E o podcast eu faço pra mim. O pessoal assiste porque tá lá, entendeu? Eu tô aqui porque a lente não tá ajudando, mas eu vou explicar pra vocês. Tem alguma câmera que eu possa dar um zoom nela aqui? Ele vai arrumar aqui, olha, depois que ele arrumar, ao vivo faz assim, né? Quando estiver pronto, você me fala. O primeiro rosto que você vai ver aqui é do rei Melkart, que era o rei de Tiro. Tiro seria hoje onde é o Líbano, na época era a Fenícia. Eu tive o privilégio de mergulhar ali no Mediterrâneo com um cilindro 2 vezes já. E nas ruínas de Tiro debaixo da água. Olha que bacana. Ver as ruas todas da cidade debaixo do mar. Caramba! E o rei Melkart era o rei de Tiro, ele está vendo aqui, tá bom? Do outro lado você tem a águia. Vamos ver se... Desculpe. Aqui vai ser a águia. Vamos ver aqui. É bom que o John trabalha um pouco, tá Trabalha sempre sentado, sedentário. O rei Melkart e a águia. Os judeus só aceitavam essa moeda para oferta no templo de Jerusalém. Por quê? Porque essa moeda é feita de 98% de prata pura e 2% de outras ligas de metal. Então tinha que ser uma coisa pura. Só que o judeu tinha um problema com isso aqui, porque traz o rosto de um rei e isso é pecado. Então aí tem uma controvérsia na numismática, alguns afirmam o que eu vou dizer, outros negam. Parece que quando Tiro parou de fabricar moedas que Roma proibiu, os judeus pediram para
eles mesmos fabricarem o ciclo de tiro. E algumas provavelmente foram feitas em Jerusalém. A gente sabe as que foram feitas em Jerusalém pela sigla que tem aqui, ó. Essa não foi. É como se fosse um ri e um ro em grego. Alguns acham que não, que essa moeda os judeus acunharam em outro lugar. Agora e não Jerusalém. Agora ele vai querer comprar uma que foi lá. Não, mas na verdade... não pode falar isso. Eu comprei 2 moedas dessa. Só que uma eu comprei com uma data de cunhagem posterior à morte de Cristo, e outra eu comprei com uma data anterior, porque as anteriores podem ter sido as moedas da traição. Podem. Aí eu dei a anterior pro Thiago. Pro Thiago. A anterior custou 4 vezes mais. Ele me mostrou essa aí, lá na casa dele.